Olá, eu sou Fernanda Leão Castro e esse vídeo é da disciplina de Fundamentos de Cálculo, onde nós estaremos falando sobre a fórmula de Bhaskara. Somos da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, pelo Instituto de Ciência e Tecnologia das Águas. A fórmula de Bhaskara é um método resolutivo para equações do segundo grau, cujo nome homenageia o grande matemático indiano que a demonstrou. Essa fórmula nada mais é do que um método para encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau, fazendo uso apenas de seus coeficientes. Vale lembrar que coeficiente é o número que multiplica uma incógnita em uma equação. Em sua forma original, a fórmula de Bhaskara é dada pela seguinte expressão: x igual a menos b mais ou menos raiz de b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c sobre 2 vezes a. Para utilizar essa fórmula, é necessário lembrar que toda equação do segundo grau deve ser escrita da seguinte maneira: ax elevado a 2 mais bx mais c igual a zero. Equação reduzida ou normal do segundo grau. Os coeficientes dessa equação são os números que ocupam o lugar de a, de b e de c. Portanto, o coeficiente a é o número que multiplica x elevado a 2. O coeficiente b é o número que multiplica x. E o coeficiente c é o número que não multiplica incógnita. Como resolver equações do segundo grau com a fórmula de Bhaskara? Resolver uma equação do segundo grau é encontrar os valores de x, ou da incógnita proposta, que fazem com que essa equação seja igual a zero. O método resolutivo de Bhaskara apenas exige que o valor numérico de cada coeficiente seja substituído na fórmula de Bhaskara. Após isso, basta realizar as operações matemáticas indicadas pela fórmula para obter as raízes da equação. Contudo, esse método costuma ser dividido em 3 etapas para facilitar a compreensão por parte dos alunos. Para resolver as equações, vamos por etapa. Etapa 1. Calcular discriminante. Discriminante é a expressão presente dentro da raiz na fórmula de Bhaskara. É comumente representado pela letra grega delta e recebe esse nome pelo fato de discriminar os resultados de uma equação da seguinte maneira: delta menor que zero, então a equação não possui resultados reais. Delta igual a zero, então a equação possui apenas um resultado real ou possui dois resultados iguais. Essas duas afirmações são equivalentes. Delta maior que zero, então a equação possui dois resultados distintos reais. Portanto, para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, primeiramente calcule o valor numérico de delta. Na etapa 2, substitua discriminante e coeficientes na fórmula de Bhaskara. Geralmente, a fórmula de Bhaskara é ensinada apenas da seguinte maneira: x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Nessa etapa, não basta substituir os valores de delta e dos coeficientes da equação do segundo grau na fórmula acima. Etapa 3. Calcule as raízes da equação. Para essa última etapa, note na fórmula de Bhaskara que existe um sinal mais ou menos. Esse sinal indica que devem ser realizados dois cálculos. O primeiro para caso em que o número que o segue seja positivo e o segundo para o caso em que o número que o segue seja negativo. É comum nomear cada um desses resultados como x' e x duas linhas, ou x1 e x2. Observe. X, uma linha, igual a menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. E o x duas linhas igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. x1 e x2 são as raízes da equação do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Agora vamos com os exemplos. Exemplo 1. Calcule as raízes da equação x elevado a 2 mais 12x menos 13 igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, separe os coeficientes da equação e realize o primeiro passo. Nós iremos identificar os coeficientes onde a é igual a 1, b igual a 12 e c igual a
menos 13. Colocando na fórmula, ficaremos com delta igual a b elevado a 2 menos 4ac. Delta igual a 2 elevado a 2 menos 4 vezes 1 vezes menos 13. Delta igual a 144 mais 52. Resultado final, delta igual a 196. Tendo em mãos os valor de delta, a gente vai realizar agora o segundo passo, utilizando ainda a fórmula de x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ficamos com x igual a menos 12 mais ou menos a raiz de delta, que é 196, sobre 2 vezes 1. X igual a menos 12 mais 14 sobre 2. No final, realizamos o terceiro passo, onde encontraremos as raízes da equação do segundo grau. x1 igual a menos 12 mais 14 sobre 2. x1 igual a 2 sobre 2 e o resultado fica x1 igual a 1. Para o x2 igual a menos 12 menos 14 sobre 2, x2 igual a menos 26 sobre 2 e x2, resultado, menos 13. Portanto, as raízes da equação x elevado a 2 mais 12x menos 13 igual a 0 são 1, que é o resultado de x1, e menos 13, que é o resultado de x2. Teremos também o exemplo 2. Calcule as raízes da equação 2x elevado a 2 menos 16x menos 18 igual a 0. Utilizando a fórmula de Bhaskara, separe os coeficientes da equação e realize o primeiro passo. Identificando os coeficientes, teremos a igual a 2, b igual a menos 16 e c igual a menos 18. Delta igual a b elevado a 2 menos 4ac. Delta igual a menos 16 elevado a 2 menos 4 vezes 2 vezes menos 18. Delta igual a 256 mais 144. Resultado de delta, 400. Agora, como nós já temos o valor de delta, realizaremos o segundo passo. X igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. X igual a menos 16 mais ou menos valor de delta, que é 400, sobre 2 vezes 2. X igual a 16 mais ou menos 20 sobre 4. Então, realizaremos o terceiro passo para encontrar as raízes da equação do segundo grau. x1 igual a 16 mais 20 sobre 4. x1 igual a 36 sobre 4. x1 igual a 9. Para o x2, 16 menos 20 sobre 4. x2 igual a menos 4 sobre 4. E x2 igual ao resultado final de menos 1. Portanto, as raízes da equação 2x elevado a 2 menos 16x menos 18 igual a 0. São 9 e menos 1. Agora teremos uma curiosidade. Você sabia que a fórmula de Bhaskara só existe no Brasil? Na verdade, esse grande matemático indiano nunca criou, uma vez que não se utilizavam fórmulas em sua época. A fórmula resolutiva da equação quadrática se estabeleceu com o nome de fórmula de Bhaskara por um erro histórico, o qual vem se perpetuando até os dias de hoje. Erroneamente, na década de 1960, a literatura matemática no Brasil atribuiu a Bhaskara, um matemático indiano do século X, a descoberta da famosa fórmula para determinar raízes de uma equação do segundo grau. Na verdade, problemas que envolviam equações quadráticas surgem na Babilônia há aproximadamente 4.000 anos. No Museu Britânico encontram-se algumas tábuas babilônicas feitas de argila, onde estão escritos 36 problemas sobre construção, onde alguns deles abordam as primeiras tentativas da solução de uma equação do segundo grau. Muitos matemáticos, durante os séculos seguintes, contribuíram para a formulação
de uma solução geral do problema das equações quadráticas. Mas foi só no século XIV que o matemático François Viète introduziu uma escrita algébrica padronizada que permitisse identificar as variáveis de um problema, principalmente em construções geométricas. A escrita algébrica foi de suma importância para a solução de equações, pois antes do conceito que nos permitiu nomear variáveis, o problema era enunciado e solucionado por meio de palavras. Bhaskara apenas escreveu alguns livros durante sua trajetória como matemático. Em um desses livros, ele cita as regras que deram origem à fórmula de Bhaskara, que conhecemos hoje. Por isso, acredita-se que, em algum momento da história da matemática brasileira, algum autor analisou a obra de Bhaskara e atribuiu esse nome à fórmula. Espero que tudo o que vimos aqui tenha sido bastante proveitoso para os estudos de vocês. Até a próxima e muito obrigada!